Olá, pessoal. É, nós continuando a aula sobre matemática em linguagem computacional, nós iremos aqui abordar a conversão, certo? Binária em caractere na linguagem ASCII. Essa linguagem, ela vem mostrar justamente, como a gente lê uma mensagem, né? Quando a gente digita uma palavra tipo obrigado ou um grande texto, o computador lê cada letrinha dessa, que é chamada de caractere, com um código específico, tá? Então, observe que é muito importante vocês saberem disso, que o A maiúsculo tem uma codificação diferente do A minúsculo, tá bom? Então, resumindo, cada caractere desse tem o seu próprio código, certo? Ô professor, o A com acento tem um código. O A sem acento já é outro código. O A com acento agudo, outro código. Circunflexo, tio. Então, independentemente do acento, cada um tem a sua codificação particular, certo? Da mesma forma, os números, certo? Como é que um computador lê o número zero? Então, o computador lê o número zero dessa forma, certo? E os demais números quando você digita, né? Para a gente aparece o número que a gente digitou, mas na linguagem central ele é lido desta forma. Então, como a gente vai trabalhar com um nível mais simples, tá? A gente vai só trabalhar com a questão de conversão, certo? Então, é considerado uma aula de nível simples, agora basta você ter acesso a essa tabela, tá bom? Então, aqui o nosso desafio é escrever numa linguagem binária a frase boa noite. Para a gente fazer isso, vai ser necessário nós termos o que? A tabela de conversão dessas unidades, certo? Como eu já falei antes, todas as letras têm sua codificação particular, está ratificado nessa parte aí que eu escrevi no slide, certo? Então, vocês organizam, né, uma forma de trabalhar bem simples, é organizar o código, colocar letra abaixo de letra, ver o significado de cada numeração dessa. No caso aqui, como a gente está querendo converter caractere em binário, a gente vai olhar B minúsculo, é equivalente ao que no código binário. Aí você veja que quando você olha a tabela lá, esse número aqui representa justamente quando uma pessoa digita o B maiúsculo, certo? O O, o A, como é uma frase formada por duas palavras, você obrigatoriamente tem que colocar o espaço. Então, o espaço, a codificação é essa aqui. Mesmo a gente sabendo que não há na tabela a codificação binária para o espaço, mas toda vez quando vocês precisarem dela, você basta consultar aqui que o espaço entre a palavra boa e noite é representado sempre pelo número binário que eu acabei de destacar para vocês. Aqui tem o NITE, né? Mas não é boa noite, é porque na realidade eu não repeti o O, que já está mencionado anteriormente. Quando você tiver acesso a todos esses números, esses códigos, só basta fazer a conversão, a transformação, né? Então aqui nós temos o B maiúsculo, certo? Aí aqui nós temos o O minúsculo, o A, certo? Aí aqui é a codificação referente ao espaço e depois o N
minúsculo, o O minúsculo novamente, o I minúsculo, o T minúsculo e o E minúsculo. Né? Então, quando a gente junta tudo organizadinho, forma-se a frase boa noite na linguagem binária de um computador. Aí é importante que, nesse caso aqui, ó, eu enfatizei para vocês que nós não devemos considerar as aspas. Por quê, professor? Porque foi a opção pessoal fazer isso. Mas as aspas, tanto para abri-las como para fechá-las, cada uma, a aspa que abre o início de uma frase ou de uma citação, ela tem um código, e a aspa que conclui também se refere a outro código. Mas, nesse caso, a minha intenção não foi mostrar com as aspas, e sim somente os caracteres que formam a frase boa noite. Qualquer dúvida, vocês vão anotando nas observações, e no momento oportuno vocês ficarão à vontade para a gente conversar sobre qualquer dúvida nesse caso. Continuando agora, a gente vai fazer agora o processo inverso. Tá? A gente vai ver o processo inverso. A frase está escrita na codificação binária para a gente trabalhar ela em caractere. Né? Não leve em consideração o título, porque eu acabei invertendo, mas vamos olhar a essência do exemplo do que se pede. Aí aqui a gente vai mostrar em caracteres o que significa a frase expressa nessa forma binária. Aí, por isso que eu falei que é importante consultar a tabela de conversão, porque nós não somos capazes de decorar essa codificação, né? Porque são 255 opções de códigos para você saber de um por um, né? Então, a gente vai ter que consultar a tabela assim, certo? Então, quando a gente consultou o primeiro código, né? Sempre ficar de olho. Quando você olha o primeiro código, isso aqui na minha tabela representa que letra? Aí a solução está mostrando passo a passo. Então, esse código equivale ao B maiúsculo, esse código representa o O minúsculo, esse ao M minúsculo. Ó, tá vendo? Uma frase composta por duas palavras. Então, se eu tenho uma frase composta por duas palavras, nós temos o que aí? O espaço. Então, não podemos esquecer desse espaço, tá certo? Porque se a gente esquecer, nós estamos falando a palavra bom dia como se fosse uma palavra só. Em vez de falar a frase bom dia, nós estamos juntando como se fosse uma única palavra. Aí você vai observando que cada códigozinho tem o seu respectivo caractere, vai juntando e você vai vendo que a frase que foi formada com essa linguagem codificada de modo binário é a frase bom dia, ok? Então, anotem suas dúvidas, certo? E, na medida do momento oportuno que vocês tiverem com essas dúvidas, vocês podem mencionar no momento que eu franquear a palavra para vocês, para a gente conversar, tá? Agora, nós iremos ver o decimal. O decimal é bem mais fácil, né? Vocês vejam aí que cada numeração decimal dessa tem um caractere, certo? Equivalente a ele, ó. Então, por exemplo, se eu quiser, minha gente,
Na linguagem ASCII, qual a equivalência do número 32? Então, quando você fala o 032, aqui só tem 32, está dizendo que é o código decimal da barra de espaço. Então, está aqui destacado, 32 é a tecla space, né? A barra de espaço. Aí, se eu quiser formar uma palavra qualquer, você só basta codificá-las, certo? E pela tabela você vai fazendo a montagem, que é exatamente o que eu vou fazer nesses dois exemplos que virão agora. Tá? Então, aqui nós temos, na linguagem decimal, uma frase formada pelos códigos 066, 111, 109, 032 ou 32, 100, 105 e, por fim, 97. Então, para isso, é bom você sempre ter em mãos ou abrir numa outra aba a tabela de conversão. E depois vocês vão vendo, certo? Assim como no código binário também, cada um tem sua codificação particular, no número decimal não é diferente, certo? As letras maiúsculas e minúsculas possuem numerações diferentes, assim como letras acentuadas e não acentuadas. Aí você vai pegar, de acordo com a tabela, aí 066 equivale a B maiúsculo, 111 a O minúsculo, 109 a M minúsculo, espaço 032, o 100 D minúsculo, o I 105 e 097 equivale a A. Quando você junta na sequência, a frase que ficou formada foi a frase bom dia, ok? E para concluirmos, nós iremos ver justamente como ficaria a frase boa noite expressa justamente em números decimais. Aí agora, o mesmo processo, ó, eu tenho preocupado em mostrar a vocês essa forma de trabalhar. Por quê? Porque quando você codifica e organiza em sequência, para você formar a frase, vai ficar muito mais fácil. Então, primeira coisa, você não se preocupe com essa questão do aleatório, né? Então, não é legal que a gente ponha palavras frases com as letras em ordens invertidas. Trocar, por exemplo, embaralhar as letras, melhor dizendo, para vocês montarem a frase. Não, a gente não quer trabalhar com vocês dessa forma. Quero trabalhar o simples. Quero que vocês sejam capazes apenas de pegar os valores em decimal e transformar em caracteres e vice-versa. Aí a gente, quando consulta a tabela, nós vimos essa estrutura que eu grifei para vocês antes, e sempre começando pela sequência, ó, B maiúsculo, 066, ó, então já está aqui, tá vendo? 111 do O minúsculo, 097 do A maiúsculo, frase compostas por duas palavras, barra de espaço, 032, o N minúsculo, 110, o I minúsculo, o O minúsculo, perdão, 111, porque eu fui olhar aqui, ó, e ia me perdendo. O 105 equivalente ao I minúsculo, aqui. O T minúsculo, 116. E, por fim, o E minúsculo, 101. Quando a gente vai formar a frase, descobrimos que a palavra em questão, em decimal, ela é codificada dessa maneira, tá? Então, preparem-se para o exercício, tá certo? O material é o mesmo da semana passada, só que vocês irão consultar
a partir do slide 11 até o fim do material, ok? Bons estudos e quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Obrigado.